Velocidade é a relação existente entre a massa e o volume de um material a uma dada temperatura. A sua fórmula é D igual a m sobre v, ou seja, densidade é igual a massa sobre o volume. O resultado da divisão entre a massa compacta de uma substância pelo volume que ela ocupa é uma propriedade física chamada massa específica. Sua fórmula é massa específica igual a m sobre v, ou seja, massa específica igual a massa sobre o volume. Pressão dos sólidos é a razão entre a força aplicada e a área da superfície de contato. Sua fórmula é P igual a módulo de F sobre A, ou seja, pressão igual ao módulo da força sobre a área de contato. Pressão hidrostática é a pressão exercida por um fluido sobre pontos em seu interior. Seu efeito depende da profundidade a que o corpo é submerso. Quanto maior a profundidade, maior a pressão exercida. Sua fórmula é P igual a D vezes G vezes H, ou seja, pressão hidrostática igual a densidade vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. Pressão absoluta é a soma das pressões atmosférica e hidrostática. Sua fórmula é P igual a PATM mais D vezes G vezes H, ou seja, pressão absoluta igual a pressão atmosférica mais densidade vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. Pressão atmosférica é a força exercida pela massa de gases da atmosfera sobre uma determinada superfície. Seu valor não é constante e varia em função da altitude do local, sendo menor à medida que a altitude aumenta. Também está intimamente ligado à densidade e ao volume da massa de ar. O princípio de Pascal estabelece que a alteração da pressão produzida em um fluido em equilíbrio transmite-se integralmente a todos os pontos do fluido e às paredes de seu recipiente. O enunciado teorema de Stevin diz que a diferença entre as pressões de dois pontos de um fluido em equilíbrio, ou seja, em repouso, é igual a o produto entre a densidade do fluido, a aceleração da gravidade e a diferença entre as profundidades dos pontos. Sendo assim, esse teorema determina a variação da pressão hidrostática que ocorre nos fluidos. Suas fórmulas são ΔP igual a γ vezes ΔH ou ΔP igual a D vezes G vezes ΔH, sendo ΔP a variação da pressão hidrostática, γ, peso específico do fluido, D, densidade, G, aceleração da gravidade e ΔH, a variação da altura da coluna de líquido. O sistema de vasos comunicantes é muito utilizado em laboratórios para medir a pressão e a densidade, ou seja, a massa específica dos fluidos. Um recipiente ramificado em que tubos se comunicam entre si constitui um sistema de vasos comunicantes, por exemplo, o vaso sanitário, em que a água permanece sempre no mesmo nível. O braço mecânico hidráulico é um equipamento utilizado para mover cargas ou objetos de um lugar até o outro. Ele consiste em seringas ligadas entre si por tubos. Uma seringa ligada à outra por um tubo cheio de água e esta seringa está cheia de água também. Quando nós apertamos essa seringa, o líquido vai passar para a outra seringa, exercendo uma pressão que vai movimentar as partes do braço mecânico hidráulico. O princípio de Arquimedes afirma que todo corpo mergulhado em um fluido recebe um impulso de baixo para cima igual ao peso do volume do fluido deslocado. Por esse motivo, os corpos mais densos que a água afundam, enquanto os mais leves flutuam. Agora eu vou falar sobre tipos de equilíbrio de flutuação. Para um corpo flutuante que esteja em equilíbrio estático, o peso e a força de flutuação se equilibram enquanto agem sobre o corpo. Essa característica torna esse corpo estável na direção vertical. Quando o corpo flutuante é elevado ou abaixado por uma força vertical, esse corpo retornará à sua posição original depois que o efeito externo for removido. Com isso, temos que o corpo possui estabilidade vertical e que os corpos flutuantes têm mais de uma posição de equilíbrio estável. Densidade ela é uma grandeza que expressa a razão entre a massa de um material e o volume por ele ocupado. A massa específica de uma substância é a razão entre a massa e o volume dela. A pressão dos sólidos é a razão entre a força aplicada e a área de contato da superfície. A hidrostática ela é a força exercida sobre os líquidos em repouso. A pressão absoluta ela é a pressão real que exerce em um determinado ponto. A pressão atmosférica é a pressão do ar da atmosfera que exerce sobre o planeta. Essa pressão ela pode mudar conforme a altitude. Esse
princípio de Pascal, ele estabelece que a alteração da pressão produzida num fluido em equilíbrio, ele transmite-se integralmente a todos os pontos dos fluidos e as paredes do seu recipiente. Steven, ele diz que todos os pontos que estão a uma mesma profundidade, que têm líquidos homogêneos, eles estão submetidos à mesma pressão. O princípio de Arquimedes, ele diz que todo corpo que está imerso em um fluido, ele sofre uma força verticalmente para cima, que é igual à densidade do peso do fluido. Comunicantes, eles são recipientes que são utilizados para analisar as relações das densidades dos líquidos imissíveis e a pressão exercida sobre o líquido. O mecânico, ele é um equipamento cuja finalidade é pegar uma carga e transportar para outro lugar. Pode ser carga quanto objetos mínimos ou outras coisas. Equilíbrio de flutuação é quando um objeto ele passa a se deslocar com menos volume de água. De acordo com Arquimedes, o seu empuxo diminui e ele acaba ficando em equilíbrio de flutuação na água. Densidade é a relação existente entre massa e volume de material a uma dada temperatura e pressão. Massa específica é uma propriedade física que resulta da divisão de massa compacta de uma substância pelo volume que ela ocupa. A pressão em sólidos é ocasionada necessariamente por uma força que usa o sólido como recurso para ampliar sua força e sua área. A pressão hidrostática é a pressão que ocorre no interior dos líquidos, sendo exercida pelo próprio peso do líquido. Pressão absoluta é a soma das pressões atmosférica e hidrostática. Pressão atmosférica é a pressão exercida da atmosfera sobre a superfície. O princípio Pascal é a pressão exercida sobre um fluido em repouso e transmite-se para todas as partes dele. O teorema de Steven diz que em um líquido homogêneo estático, a diferença de pressão entre duas superfícies isobáricas resulta na pressão hidrostática da coluna de líquido que essas duas superfícies encerram entre elas. Os comunicantes são recipientes, geralmente em formato de U, que são usados para estudar a pressão entre os líquidos e também para analisar as relações entre as densidades dos líquidos. Braço mecânico hidráulico é o equipamento cuja finalidade é içar e transportar cargas, possuindo cada braço um limite de peso especificado para cada transporte. O teorema de Arquimedes diz que todo corpo imerso em fluido sofre a ação de uma força denominada empuxo verticalmente para cima, cuja intensidade é igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo. Em física, a flutuação consiste no equilíbrio no qual o corpo se encontra em repouso ou está suspenso na superfície de um fluido. Densidade é uma grandeza que expressa a razão entre a massa de um material e o volume ocupado por ele. A massa específica é a razão entre a massa e o volume da substância. A pressão dos sólidos é uma grandeza escalar que mede a ação de uma ou mais forças sobre um determinado espaço. Pressão hidrostática é a pressão que ocorre no interior dos líquidos, sendo exercida pelo peso do mesmo. Pressão absoluta é o resultado da soma entre pressão relativa e pressão atmosférica. A pressão atmosférica é a pressão exercida pela atmosfera sobre uma superfície. O princípio de Pascal estabelece que a alteração de pressão sobre um fluido em equilíbrio transmite-se integralmente em todos os pontos desse fluido. O teorema ou lei de Steven diz que quando dois pontos da mesma porção de um mesmo líquido estão no mesmo nível, significa que eles estão submetidos à mesma pressão. Os vasos comunicantes são recipientes geralmente em formato de U, que são utilizados para estudo sobre densidade e pressão em fluidos. O braço mecânico hidráulico, ele serve para levar um objeto de um lado para o outro usando o princípio de Pascal. O princípio de Arquimedes, ele quantifica o valor da força quando um corpo imerso totalmente ou parcialmente em um fluido sofre um empuxo que é igual ao peso do volume
do fluido deslocado pelo corpo. Um corpo imerso ou flutuante em equilíbrio estático, o peso e a força da flutuação se equilibram enquanto agem sobre o mesmo, deixando o corpo na direção vertical. Quando um corpo flutuante é elevado ou abaixado por uma força vertical, ele volta à sua posição original depois que o efeito externo for removido. Isso quer dizer que os corpos eles possuem estabilidade vertical e que os corpos flutuantes têm mais uma posição de equilíbrio estável.